Bom, pessoal, então vamos dar início a mais uma maratona de 2020. Como que está funcionando, né? Agora a gente está fazendo um momento de formação que começou lá no dia 20 do 1 e vai estar acontecendo até dia 14 do 2. Então, são basicamente 4 semanas aí. Diariamente a gente está trazendo conteúdos para vocês, para estarem participando, para estarem se atualizando em várias áreas, como cultura maker, aprendizagem adaptativa, pedagogia e projetos, pensamento matemático, robótica, programação, enfim, uma variedade de coisas para todo mundo estar se alinhando e estar ajudando as escolas de todo o Brasil que estão no planejamento pedagógico agora, né, e desejam se atualizar com os mais diversos conteúdos aí que nós temos. E dentro desses momentos de formação, nós estamos fazendo alguns convites, né, para determinados professores que acompanharam aí o ano de 2019 junto com a gente, ou ainda mais antes também, 2018, 2017, e que tiveram cases muito legais, que conversaram bastante com a gente, passaram muita coisa bacana. E é o caso de hoje, que é com a professora Michele, ok? A professora Michele é lá de Sinop, ela trabalha lá no Colégio CAD, para quem conhece, para quem ali é próximo da região que está junto com a gente aqui. Ela atua no curso do EC Maker, né? Então ela faz o EC Maker no colégio. E eu estou tendo uma conversa com a Michele desde o segundo semestre do ano passado, né, Michele? A gente vai conversando pelo WhatsApp, trocando cases, material aí, muito legal. E eu decidi convidar ela, por quê? Porque ela foi uma das referências mais legais que eu tive na cabeça de professores que trabalham com a ideia maker junto com a robótica, né? Usando a Lego Education. E é legal por quê, Michele? Porque hoje nós temos professores aqui que estão iniciando agora na robótica, ok? Então, que estão iniciando o VC Maker nesse ano, que adquiriram nesse ano o EV3, o Bindu, e que vão começar a robótica agora. Então, por isso que é legal essa conversa que vai ter entre a gente aqui, para realmente, uma coisa é a tecnologia educacional tá falando para eles como que vai funcionar com formação, mas também é legal quando um professor que já tem experiência na área compartilha isso com eles também, né? Então, dá mais segurança, ainda mais alegria de estar entrando nesse novo universo que está vigorando aí na Educação 4.0. Então, não estendendo tanto, abro agora o assunto aí. Eu vi que você fez uma apresentação para a gente. Então, se quiser se apresentar para a galera, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite. Fico honrada. Meu nome é Michele Oca. A minha formação inicial em engenharia mecatrônica. Recentemente, eu me formei em licenciatura em Ciências Naturais e Matemática na UFMT de Sinop, com habilitação em Física. E, atualmente, eu trabalho em conjunto no Colégio CAD, com a robótica, e na Universidade do Estado do Mato Grosso também, com a turma de engenharia elétrica. O porquê que eu estou falando disso, mais para frente eu vou comentar um pouco mais, mas é justamente pelo fato da robótica estar englobada em tudo, né? Desde a educação básica até o ensino superior e a formação profissional mesmo. O Willy mesmo não é, né, da área, se não me engano você é da área de humanas. Eu estou de letras aqui agora, inclusive apresentando. Então, e está aqui no mundo maker, já está sabendo um monte de coisa, me ajudando, me apoiando um monte de coisa ao longo do semestre passado, então, baseado nisso que eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa atuação inicial da docência em maker. Porque o que é a cultura maker? É exatamente você ter como princípio a crença de que qualquer pessoa ela pode consertar, modificar, criar ou produzir, enfim, né? É o famoso trabalhar com as próprias mãos. É quase um ratatouille. Todo mundo sabe cozinhar? Então, no VC Maker, todo mundo sabe criar, todo mundo sabe inovar. Né? É da própria natureza do indivíduo, a gente tem essa mania de reunir os materiais que a gente tem e transformar em alguma coisa nova ou aprimorar o que já existe. Né? A maior questão da Mundo Maker é o que eu posso fazer com o uso dessa cultura maker aplicada, voltada para a educação. Né? Então, basicamente, o áudio tá bom? O áudio acho que está sendo duplicado, mas acho que é minha culpa. Vamos ver se... É que eu desativei no celular já. Que estranho. Então, deixa eu ver. E... voltando aqui. Pode falar de volta. Pronto? Melhorou? Melhorou. Ok. Então, basicamente, a cultura maker, ela vem para garantir essa manifestação da essência humana, né, dessa nossa capacidade criativa.
Em relação ao educador, a gente pode contribuir não só para a formação do cidadão, né, como forma crítica, analítica, capaz de sintetizar e comparar a partir de compreensões diversas, todo esse conceito, esse trabalho que o professor realiza, né, em todas as disciplinas, no caso. A cultura maker, então, ela vai contribuir de uma forma extremamente significativa para o desenvolvimento das habilidades da criança, que a gente vai falar um pouco mais também sobre essas questões da habilidade voltada para a robótica, né? E, de modo geral, muita gente fala assim, é novidade. Não, a cultura maker, ela não é novidade, ela já existe, ela só é pouco praticada, né? Então, e algumas das práticas, elas são retorcidas ou não são trabalhadas da forma como deveria, né? Como eu falei anteriormente, o Willy, que não é específico da área de robótica, de automação, ele pode trabalhar? Pode, e ele pode ser muito melhor que a Michele, que tem essa formação já voltada para automação, porque o educador maker é justamente isso, você estar em constante aprendizado, né? Lembrando que sempre tem-se uma revolução tecnológica, então se eu acompanhar isso e manter esse constante acesso à informação, visando ser inovador, eu sou capaz de desenvolver sim, independente da minha área originária de formação. Uma coisa legal também, que muitos professores deixam de lado, até as instituições às vezes esquecem, é de trabalhar a base nacional curricular. Se você for olhar lá, ela traz a robótica, a automação e essas áreas da robótica organizada de forma estratégica para a flexibilidade curricular do ensino médio. Ou seja, a gente não tem na base nacional curricular a robótica aplicada para o ensino fundamental, para a educação básica, lá de 1º ano até o 9º ano do ensino fundamental. E é aí que entra também a importância do nosso trabalho, tanto para os professores que já estão desenvolvendo, quanto para os novos professores, né? Então, porque nós estamos formando uma base de ensino para esses alunos. Então, quando eles estiverem lá no ensino médio ou no ensino superior, eles já vão estar com uma carga de conhecimento que muitos não tinham, porque não é... Michele, ficou mudo. A gente está conseguindo ouvir. Vamos ver... Você está me ouvindo, Willy? Agora sim, agora deu para ouvir. Só que a caiu... apresentação fechou. Tá ouvindo? Tô dando para ouvir. Está ouvindo? Tô ouvindo. Voltou. Aí, voltou? Agora apareceu aqui. A tela do meu computador. Só que a tela sumiu. Deixa eu trocar a tela. Eu vou trocar a tela aqui. Michele, eu acho que ainda assim o áudio ele está duplicando. Por isso eu vou fazer o seguinte: o que você está usando no celular, eu vou fechar ele por enquanto. Aí depois pode fechar. Pode manter só o vídeo do celular. Onde você parou? O áudio do computador tá bom? Estou duplicando ainda, não está me permitindo. Pode dar continuidade. Acho que agora vai ficar melhor. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Isso, perfeito. Vocês não estão me vendo agora, né? Não, mas depois a gente coloca de volta, tá? Okay. Não, tranquilo. Né? Então, essa questão do BCN é extremamente importante, porque aí traz essa importância do nosso trabalho atualmente no mundo, né, do ensino da robótica, da automação. A mãe tem que se cadastrar no... Só um minutinho, Will. Tem que entrar, que eu mandei no grupo. Pede para a Andréa mandar, ela tem o link. Mais pessoas querendo participar do nosso reunião. Pode entrar. Então, assim, dentro dessas perspectivas, nós iremos discutir um pouco sobre o tornar-se, né, o professor maker e as possibilidades na robótica. E eu acho que travou o meu computador. Deixa eu... Tá dando certo. Aí, agora foi. Deixa eu ampliar, assim que fica mais fácil, né? Então, vamos discutir um pouquinho sobre tornando-se um professor maker e as possibilidades dentro da robótica. Uma das coisas mais importantes quando a gente vai trabalhar
o ensino da robótica é desmistificar esse ensino. Né? Então, nós não construímos apenas robôs. Então, deixar isso claro, mas não falando, demonstrando. Né? Então, daí a importância dos registros, não só fotos e vídeos, como essa correlação para fixar o conteúdo para o aluno, porque é ele que vai levar o aprendizado que ele tem na escola, ali com o professor, para casa. Né? Então, é a partir do aluno que a gente vai abrir também um pouco a mente, os olhos dos pais e das pessoas com qual ele convive. Né? Então, a robótica está relacionada a todo o desenvolvimento de processos de automação e instrumentação, seja ele elétrico, eletrônico, mecânico ou hidráulico. Né? Lembrando a diferença, assim, rapidão, de automação e instrumentação, para quem ainda tem um pouco de confusão. A automação é basicamente substituir a função homem-máquina, né? Então, tudo que é feito pelo homem, depois pela máquina. Instrumentação é aprimorar um sistema. Então, não necessariamente um processo instrumental, ele vai ser automatizado. Eu posso pegar, por exemplo, no meu primeiro robô, né, onde a gente trabalha alguns conceitos, a gente tem lá da abelha. Eu tenho aquele processo que é trabalhado, então eu vou aprimorar aquilo. Então, como os alunos aprimoraram? Eles acrescentaram outras coisas na programação que não tinha proposto, eles criaram um novo ambiente para aquela abelha, uma nova situação. Então, uma forma de aprimorar a visão que as pessoas têm daquele projeto, que é o que a gente desenvolveu na Feira da Ciência também, para inserir num determinado conceito aquele. Então, a gente mudou essa forma de enxergar, né, aquele conceito. Isso é um tipo de instrumentação também. Então, eu aprimorei algo, né, dentro de um ensino que já existia. O nosso trabalho, então, no ensino da robótica, ele tem que ser um trabalho significativo, ele tem que ir além de simplesmente fazer os passo a passos, porque o sistema positivo, o VC Maker, eles têm todo o material de apoio, tem o pessoal de apoio também, e muita gente não utiliza. Né? Então, quando ele falou que eu busquei muito, é porque realmente a gente não tem que fixar somente no material. A gente tem que aproveitar que eles estão ali e ligar e perguntar e buscar saber e enriquecer, né, o nosso trabalho. Vale lembrar também que o ensino da robótica ele tem o uso das várias linguagens. Então, trabalhar com essas várias linguagens, seja verbal, corporal, a digital, né, a parte artística, matemática, científica, ela vai dar essa importância do nosso trabalho, baseado, inclusive, no BNCC, né? As habilidades desenvolvidas, como a criatividade, a autonomia, a iniciativa, a criticidade, a socialização do aluno nos trabalhos em grupo, compreendendo como que funciona, tomando partido, eu faço isso, você é bom nisso, isso aqui não ficou legal, vamos tentar modificar. Então, essa construção de habilidades vai ser a base formadora para os alunos em todas as fases seguintes do ensino. Não só o ensino médio, mas o ensino superior e até mesmo uma formação continuada, seja ele como professor, seja ele até mesmo como profissional, independente da área que ele escolher. A robótica é, por si só, interdisciplinar. Né? Então, quando a gente fala de ensino de robótica, é extremamente importante lembrar que ela engloba diversas ciências. Então, quando eu trabalho em matemática, eu não posso pegar o conceito lá que é trabalhado no Pense Matemática, por exemplo, de frações. Eu vou pegar e falar, fração é isso. Tá, mas onde eu aplico? Eu vou pegar a história, eu vou trabalhar, né, com o espaço geográfico, eu vou trabalhar com o conceito do dia a dia. Então, a gente pega aquele conteúdo e trabalha dentro, né, de uma amplo leque de atividades. E a robótica também é assim, né, só que ela engloba muitas coisas, além da matemática, geografia, arte, história, que é o que está mais forte nos nossos trabalhos, nos cursos em si, né, porque a gente tem o apoio não só do pessoal de apoio, mas a internet, a parte de pesquisa, que o próprio material do Positivo já traz também, né, em cada uma das aulas, essa parte não só de construção, mas pesquisa. Porque muitos dos alunos, quando chega para aula, a gente tem aula de robótica, é para brincar, é para construir, é para fazer robô. Não. Então, a primeira coisa que a gente senta e conversa é sobre isso também, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, né, sobre essa forma de trabalho com os alunos. A forma de abordagem, então, uma delas, né, que é a que eu trabalhei bastante no semestre passado, foi o lúdico. Através dos conceitos de meio ambiente, com o acompanhamento de reciclagem, tem algumas ideias do próprio Positivo, outras a gente foi criando, e os próprios alunos deram ideias também, desenvolveram materiais, o uso de materiais alternativos. Então, às vezes nem toda escola tem condições de conseguir todos os kits auxiliares ou outros materiais para o microbit, por exemplo, né,
para as placas, acessórios que são um pouco mais caros, então a escola, dependendo da escola, ela não tem esse acesso, mas ela tem materiais alternativos, né? Então ela tem o EVA, ela tem tinta guache, ela tem os materiais próprios ali da escola, os materiais que os alunos levam, então isso também pode ser utilizado para trabalhar nessa questão de lúdicos. Jogos e brincadeiras são outras formas também de trabalho, né? Duas das formas que eu trabalhei os jogos e as brincadeiras foi através das competições, onde eu dava para os 2 grupos fazerem a mesma coisa. A gente pegou, por exemplo, no projeto do Inventores de Robô. Então, a gente pegou o carrinho seguidor de linha, cada grupo montou exatamente igual como estava apresentado, né, a proposta do VC Maker, e aí eles tinham que adaptar e aprimorar para ver quem que conseguia ter maior locomoção, mais agilidade, então trabalhando todos esses conceitos, né, matemática e física. E aí a gente, através das competições, fazia os ajustes, um comparava com a outra equipe, o que deu certo, o que deu errado. E a questão dos desafios. Então eu propunha para eles, eu gostaria que vocês fizessem um campo de futebol que fosse invadido pela Era dos Dinossauros. Foi um tema que eu dei. E eles criaram, aí teve um cara vendendo pamonha no campo de futebol, então eles já pegaram os vídeos do Pense em Matemática, já criaram todo, então aquela mesa central de teste virou uma coisa enorme lá, e criaram um monte de coisa e construíram. E dentro dessa construção, a gente colocou, né, 3 dos itens tinham que ser funcionais. Então eles criaram um carrinho que caminhava percorrendo pelo campo pegando as bolas, fizeram o dinossauro, e fizeram o Milo, eles adaptaram o Milo, que aí ele era os jogadores de futebol. Então, assim, eles iam explorando dentro da criatividade deles o tema do desafio, né? E outro ponto importante para se trabalhar, né, na abordagem com os alunos é a investigação e criatividade, né, que é para trabalhar a aprendizagem significativa. Então, o aluno ele não vai simplesmente criar do nada e fazer bonito que estou brincando. Não, agora, a partir do que vocês criaram, então tem que pesquisar, né, o campo, o tamanho que vocês fizeram, proporcionalidade, então a gente trabalha conceitos de escala, a gente trabalha conceitos de lógica, né, eu não posso ter um boneco maior do que o dinossauro, então eles trabalham todos esses conceitos e pesquisam sobre os temas trabalhados também, né. Deixa eu só ver aqui que está apitando, não sei onde eu vejo se tem alguma mensagem, mas depois que você me adicionar, eu olho ali. A gente tira um tempo depois para estar vendo o chat e tá falando com as pessoas que estão assistindo a gente, tá bom? Beleza, porque para mim não aparece aqui no computador. Bom, quando eu falei da questão, principalmente para os professores novos, né, de como trabalhar, então, com essas plataformas VC Maker, com os cursos da VC Maker, né, de uma forma que ele consiga conciliar tanto tempo quanto aprimorar, né, o trabalho desenvolvido. Lembrando que tudo que eu estou colocando é da minha, né, experiência, é o meu ponto de vista, então quem não concordar, quem achar que tem que mudar alguma coisa, estou aberta, né, a todo e qualquer tipo de reclamações, sugestões. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais importante é pontuar com os alunos no primeiro dia, pontuar o que e como será trabalhado, né. No semestre passado, eu sentei com meus alunos, então a gente tem na plataforma um total de 16 aulas do curso, então a gente sentou, viu, a gente tem tantas semanas de aula, então por mês nós teremos, como foi combinado no caso do semestre passado, eram 2 aulas práticas, e ao meio da prática a gente trabalhava a teoria também, e aí uma aula teórica, que é onde a gente revisava as pesquisas para responder os to-dos e deixar essa parte, né, de conceito fixada no aluno. E na última semana de cada mês, a gente fazia aula livre. O que seriam essas aulas livres? Eram tanto os jogos quanto os desafios, e muitas vezes era o adiantamento de aulas, que ele falava, professora, a gente pode fazer a aula 15, que é da ponte? A gente estava na aula 4. Até ele ainda foi um problemão para mim, né, porque a cada 4 aulas tem relatório, tudo, e eu não tive aulas sequenciais. Eles queriam fazer outra, queriam fazer do módulo 2, queriam conhecer o projeto de outro curso que eles viram, então era literalmente livre, para eles explorarem mesmo. Né? E aí, cada vez que a gente chegava naquela aula que, porventura, já tivesse sido feito na aula livre, a gente retomava o assunto, aí, antes da aula, eu deixava pronto o robô para eles relembrarem do que foi feito, a parte de programação, aí a gente trabalhava a alteração da programação também, então, a gente deixava isso muito certinho com os alunos, né? Até para a questão de organização do curso.
abrir espaços para mudanças. Então, depois que eu pontuei a minha proposta, os alunos, independente da idade, se eles estão ali, eles têm a capacidade, eles, né, são seres pensantes também, e eles têm ideias também em relação às aulas. Então, esse espaço para mudança é realmente para o aluno falar, professora, a gente queria mudar alguma coisa. Uma das coisas que a gente está vendo para mudar esse semestre, os alunos pediram bastante para a gente ir para os eventos de robótica, porque uma coisa é eles conhecerem ali na sala de aula, outra coisa, nossa, que a professora falou, é que eu vi lá no Insta que a prof foi no Arduino Day, que é isso? Então, assim, levar eles também, né, para fora da salinha. Né? Então, é uma das coisas que a gente está conversando com a escola para ver essa possibilidade também, porque não depende só da gente, se pudesse a gente levava, né? Mas aí tem toda essa questão com os pais, mas é uma coisa a se pensar, né? Então, assim, é importante essa conexão com os alunos e a conexão ao processo de aprendizagem do aluno. O que seria isso? Eu trabalho em cada um dos cursos do VC Maker, em cada uma das aulas, eu trabalho um conceito, seja matemático, seja químico, seja da geografia, e esses conceitos, se você for fazer o comparativo com o material do positivo, o aluno está trabalhando também em sala de aula. Então, esse conectar-se ao processo de aprendizagem do aluno é tentar engajar, né, junto com o professor das outras disciplinas. Como que a gente pode trabalhar isso? O que você acha que eu poderia abordar na aula de robótica que te auxilia na sua disciplina? Porque a robótica é isso, por ela ser interdisciplinar, ela tem essa capacidade não só de promover um novo espaço de conhecimento, como auxiliar os professores também, né, nos outros espaços de conhecimento, nos outros processos de aprendizagem do aluno. A preparação e o uso dos recursos. Então, é muito importante, antes do início de cada aula, eu, todo fim de semana, né, acabava minhas aulas, eu não tinha aula de quinta e sexta, então, na quinta e sexta e fim de semana, eu sentava e organizava como seria o trabalho da semana seguinte. Então, como qualquer outra disciplina, seja no fundamental, seja no ensino superior, é importante que você tenha a preparação, que você analise. Eu vou fazer de A a D, e dentro disso eu vou usar esse material, e eu vou precisar desses recursos, e se alguma dessas coisas der errado, eu tenho esse plano B. Né? Então, é importante você estar preparado, porque, diferentemente, né, isso por experiência própria, né, eu já trabalhei em matemática e ciências também, no ensino fundamental, sou professora, como eu falei anteriormente, no ensino superior, então a gente sabe que na área de automação, de robótica, quando você trabalha ali constantemente teoria e prática, você aguça mais a curiosidade dos alunos. Então, muitas vezes eles chegam na sala, professor, eu vi um vídeo que construíram isso, a gente vai fazer hoje. Então, assim, você poder tanto suprir, né, essas necessidades dos alunos, responder aos questionamentos e curiosidade, mas também saber brecar um pouco, né, mas nunca dizer nunca. Né, a gente não pode limitar essa capacidade do aluno, a gente tem que modelar. Então, a gente mantém o foco, controla o tempo da aula, deixa o espaço aberto para discussões com os alunos e escute, anote, peça para os alunos fazer, eu peço para todos os meus alunos levarem o caderno, para eles fazerem os registros. Muitos esquecem, mas toda aula eu pego no pé, por quê? Não é anotar a tarefa, não, às vezes ali você tem alguma ideia e ali na hora pode parecer boba, mas lá na frente pode ser seu projeto TCC, né? Pode ser uma coisa que você vai inventar como quando criança ainda e vai bombar. Então, a criança, ela tem muita imaginação, que é uma coisa que facilita muito o nosso trabalho e dificulta ao mesmo tempo se a gente não souber, né, modelar isso dentro do nosso conhecimento também e acompanhar esse ritmo do aluno. Né, porque duas cabeças pensam melhor que uma, então unir essas ideias, né, trabalhar em conjunto com o aluno, contribui muito para o nosso crescimento como professores makers também. Relacionar a teoria à prática. É o que eu estava falando, né? Então, toda vez que você trabalha a teoria, é uma coisa mais maçante para os alunos que já estão com aquela mentalidade de que os cursos é mais assim agitado, é mais prático e tal. Então, sempre, toda vez que eu trabalho a teoria, hoje é o dia de teoria, eu sempre vou deixar montado um modelo de cada um dos robôs ou de cada um dos materiais que a gente vai trabalhar a teoria naquele dia, para eles relembrarem, manusearem, né, trabalhar para poder assimilar. E fazendo essa correlação com o dia a dia também, né, poder associar isso. Então, tornar a parte teórica uma coisa mais prazerosa, não só aquela coisa, agora vocês vão responder isso, copia aquilo, né,
Lembrando também, novamente, por que eu falo bastante da Base Nacional Curricular? Porque poucos professores lembram de utilizá-la, é uma ferramenta extremamente rica, né? Então, na BNCC, a gente tem, então, os quesitos para ampliar esse leque de recursos, né, na resolução de problemas, e isso, como eu falei anteriormente, né, vai nos auxiliar a consolidar uma base mais forte no conhecimento do aluno para as fases posteriores, né? Aí eu até coloquei a questão do auxílio do aluno com a questão do tempo de processamento, né? Então, o que é dar ao aluno esse tempo de processamento? Apesar de ser uma turma reduzida, né, a gente trabalha cada kit com um grupo de 3 alunos, dá para trabalhar até 4, mas é importante você lembrar que cada aluno é único, cada indivíduo é único, então cada um tem o seu tempo, cada um assimila os conceitos de uma forma diferente, cada um tem uma ideia diferente, dependendo do ponto de vista, né? Você está na minha frente, o 6 para mim é 9 para você, então é importante o professor respeitar e dar esse tempo de processamento para o aluno trabalhar tanto a prática quanto a compreensão da teoria simulada dentro daquela questão de organização de tempo também. Se durante a aula ele vê que aquele aluno ainda está com dificuldade, tenta fazer, né, uma atividade para ele levar para casa, para ele ler, para ele fazer a observação no caderno e depois passar para o computador, que tem alunos que têm dificuldade, por exemplo, na parte de digitação também. Tem vários alunos de 3º ano que teria muita competência já para trabalhar o meu primeiro robô, que é voltado para 4º e 5º. Só que eles têm essa dificuldade na parte de digitação e na parte de manuseio de computação, que é o que impede eles, né? Então, infelizmente, a gente precisa de algumas aptidões para poder, né, trabalhar em cada um dos níveis dos cursos. Eu tenho aluno agora de 5º ano que vai estar fazendo o Inventores de Robô, porque ele já fez módulo 1 e 2 do meu primeiro robô, e é uma aluno que ela tem bastante aptidões assim, com a parte de computação, por estímulo familiar, tudo, então a gente tem essas exceções, né, que dá para trabalhar, então é muito importante também não limitar, é exclusivo para tal série, não, é para essas séries, porém, se o aluno está numa série inferior e tem essas aptidões, ou está numa série superior e quer fazer isso, ele pode, né, então é sempre importante deixar esse espaço também. Alguns dos trabalhos que eu desenvolvi, né, como eu falei anteriormente da Unemat, eu trabalho a didática aplicada lá, né, eu já trabalhei na disciplina de eletrônica, de circuitos digitais, de sensores, então eu trabalho muito o uso do Arduino e da programação em linguagem C. Então, um dos motivos pelo qual eu procurar bastante o William é que eu nunca tinha tido acesso à questão da programação em bloco, linguagem Java eu tenho muito pouco conhecimento, então me abriu um leque de conhecimento bem grande de trabalhar, né, a robótica esse semestre. Eu conheci várias coisas, eu tive novas ideias, e até a questão que eu falei anteriormente de recursos, o microbit ele dá para trabalhar várias coisas nessa parte computacional, mas na hora de você fazer a estrutura física, não é tão acessível assim o valor dos outros kits necessários para trabalhar junto. Então aí entra a questão do projeto que eu trabalho no Unemat, então dá para levar isso para uma sala de aula também. O Arduino, a programação em C, tem várias programações prontas pelo Arduino Brasil, tem os sites dos VC Makers que deixa disponível, e é um material de fácil manuseio e baixo custo, né? Então pode trabalhar os conceitos que você trabalha lá com o microbit, mas você pode também adaptando, né, com esse outro sistema. No Colégio CAD, então, as propostas pedagógicas que a gente trabalhou, né, os cursos foram do IDU 2.0 e o Inventores de Robô, que foi com o kit Windstorms. No curso, então, do meu primeiro robô, inicialmente, essas fotos aí, né, da esquerda para a direita, as duas primeiras são projetos que eu desenvolvi na Unemat, com os meus alunos. Então, ali eu tenho a ampulheta de LED, o braço robótico, tudo com Arduino, né, a programação, ela é já embutida no microcontrolador, então não tem anexo acoplado ao computador para execução. Então eu fiz o quê? A primeira impressão é a que fica, né? Então, antes de falar sobre quais são as regras, como que a gente vai fazer, eu mostrei um pouco desse mundo maker para eles. Olha, aqui vocês estão começando, vocês vão aprender passo a passo isso, mas olha um pouquinho, quase nada de onde vocês podem chegar, né, onde vocês podem começar. Então eles ficaram todos encantados e querendo conhecer e saber mais, então instigar essa curiosidade do aluno, porque a aceitação dele vai ser maior com as coisas que você propuser, inclusive na parte de teoria, que é onde os alunos ficam mais assim, tem que escrever, prof, né? Então, assim, depois de apresentar o que dá para ser feito, a gente vai apresentar efetivamente com o que a gente vai trabalhar. Né? Então, aí tem algumas das coisas que o Positivo traz, que a gente trabalhou com os alunos, né? Cada um
desses modelos de robôs tem todo aquele processo que eu já falei anteriormente, da parte histórica, conceitual, questionamento, né, para eles aprenderem. E se for ver em quarto, quinto ano, você não tem física, mas você já tem o conceito de velocidade, o conceito de força, e aí dentro do conceito de força eu tenho o atrito, então eles não veem especificamente essas palavras lá, mas eles já têm um pouco dessa carga. E você trabalhando isso na robótica faz com que eles façam essa associação lá na matemática, nas ciências, né? Esse curso pessoal que estiver iniciando, né? É o que a gente trabalhou, aquele que eu falei que é de quarto e quinto ano, mas tem essa possibilidade de alunos de terceiro ano que tenham as aptidões necessárias, né? E o conhecimento necessário na área de computação pode estar fazendo também. No Inventores de Robô, a gente trabalha, então, com o kit do EV3, que já é um kit mais robusto, ele já trabalha tanto a programação no equipamento, né, no EV3, quanto no computador. Tem várias possibilidades. Aí, algumas das coisas, de curioso, a gente começou a pesquisar e querer fazer mais, que aí tem aquele outro kit, que é o expansivo do EV3, que a gente não tem ainda. E aí os alunos pegaram tubo de garrafa, canetinha, palito de churrasco e foi adaptando. A gente viu, precisa dessa peça que tem no outro kit, como que a gente pode adaptar e mudar? Então é aquela coisa que eu falei dos materiais alternativos e reciclados. Então a gente consegue, né, com as peças bases, que não sejam motores, tudo a gente consegue ir adaptando, a parte de carcaça, tudo. Aqui é um exemplo, né, ali é a arquibancada da parte do campo de futebol que eles fizeram. Aquela boneca lá eles montaram, que era o carro alegórico do carnaval, eles montaram no kit do meu primeiro robô, no módulo 2, e aí eles montaram isso como um desafio para o Inventores de Robô módulo 2. Né? Então, o pessoal que trabalhava com o IDU criou, e aí o pessoal que trabalhava com o EV3 montou uma estrutura onde eles colocaram essa boneca e ela ficava erguendo e abaixando. Né, que foi o que eles conseguiram montar, e já tiveram, só que assim, de ideias eles tiveram várias, de colocar para rodar, colocaram música, aí tem a questão da conexão por Bluetooth, para colocar, então eles foram, ideias surgiram aos montes, né, aí dentro das ideias a gente filtrava o que dava para fazer, mas sempre falando, isso aí é possível, a gente só precisa ver quais os recursos necessários para executar, né, essa atividade. Aí aqui eu coloquei o link, deixa eu mudar aqui, que é da página, eu vou colocar aqui só para o pessoal que é novo conhecer um pouco mais, então, para quem tiver acesso, né, à página do Facebook do Colégio CAD, a gente fez um videozinho sobre a robótica, né, que é o projeto que a gente trabalha lá, eu vou colocar aqui, vamos ver se o áudio sai bom. Tá carregando aqui. Tá aparecendo, William? Não, a tela travou, mas eu acho que você pode clicar ali no share de volta e compartilhar uma outra tela. Deixa eu ver aqui. Lá em cima, provavelmente, vai estar. Você manda o teu mouse lá em cima e ele vai pedir para você mudar o share. Espera aí que ele tá... Cadê? Aí não aparece aqui para mim, deixa eu... É porque minimizou a tela para mim. Entendi. Então você vai ali no zoom de volta, aí lá em compartilhar você pode escolher uma outra tela. Pessoal, enquanto a Michelle vai se organizando ali, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, o chat está até disponível aqui, tá bom? Deixa eu mandar um olá para vocês. Aí a gente está com uma apresentação bem legal aqui hoje, então se quiserem interagir com a gente, mandar perguntas, a Michelle é uma professora aí super maker, então qualquer dúvida que vocês tiverem, questionamentos, alguma dica que ela pode estar dando, mandem aqui pra gente que a hora é agora, assim, sabe? A gente considera isso. O vídeo apareceu aqui, Michelle. Apareceu? Vamos ver. Só que o áudio não está saindo. Acho que o áudio não é o caso. Eu não falei também. Uhum.
deu pra ver, pelo menos. Ah, agora deixa eu mudar para mim. A sua câmera, você diz? Isso. Tá, deixa eu liberar aqui ela. Cadê? Você consegue entrar de volta nela? Porque parece que você saiu aqui, Michele. No meu, pelo menos. Apareceu? Deixa eu fazer assim, deixa eu tentar entrar aqui pelo celular. A próxima que aparecer sou eu, e aí eu saio do computador para não dar interferência. Exatamente. Porque aí não dá interferência do áudio. Isso. Olha só, tivemos tem o professor Mauro aqui, por favor, envie-nos o link desse vídeo. Claro, Mauro, a gente libera assim. Mauro, eu tenho o seu contato. Assim que o webinar tiver acabado, eu te mando, beleza? Aí eu passo lá o link, a página do Colégio CAD para vocês estarem vendo esse conteúdo. Michele... Tá aparecendo na tela do meu computador ainda? Sim. Tá, é só mais uma observação, né, que eu vou colocar aqui. Tá aparecendo? Sim. Tá. É sobre explorando possibilidades dos cursos makers? Exatamente. Tá. Por que eu coloquei isso? Então, essa é a minha visão, né, que eu gostaria de passar para esses professores, que eu achei extremamente importante. Final de semestre passado, eu recebi uma lista com um monte de cursos da Positivo, e aí a Solange falou assim, Michele, vê o que você acha. Eu falei, pode pôr tudo, mas a gente não tem como, né? Então, assim... Queríamos, sério. Não tem nem tempo para isso, eu preciso fazer clones meus, eu ainda não tenho essa aptidão. Mas, assim, eu separei 3 dos cursos que eu achei extremamente importante, porque para a gente poder até selecionar os cursos, como eu coloquei anteriormente, é importante ouvir os alunos, eu passei essa lista para os alunos. E 3 cursos que eles pediram bastante foi o de astronomia, o de Seja um Youtuber e a programação do Microbit, né, que é aquilo que eu coloquei, eles pensaram em montar mesmo com o Microbit, então eu falei, dá para fazer essa parte de programação e testes na plataforma com o Microbit, trabalhar a projeção de ideias, o uso de reciclagem e aplicar isso a partir do Arduino também, né? Então eles fazem toda a programação em bloco, o próprio programa do Microbit, ele já faz essa conversão para a linguagem Java, então você tem essa facilidade, né? E dentro desse curso do programação de Microbit, você pode introduzir também as linguagens de programação, trabalhando o contexto histórico, os comandos básicos, não só de bloco e Java, mas da própria linguagem C, e fazer essas demonstrações básicas a partir do próprio Microbit. Que eles falam assim, mas os pais, né, professora, se você puder não escolher, porque não tem muito a ver com a robótica, né, alguns pais pensaram isso, vieram conversar, então eu conversei, troquei uma ideia com eles, porque realmente tem, né, pela interdisciplinaridade da robótica, na astronomia, por exemplo, a gente pode abordar o contexto histórico. Então, a gente trabalha os conceitos físicos, problematização, a parte de matemática, e nós podemos elaborar e executar projetos também dentro da astronomia, né, fazer o painel solar, fazer a parte de telescópio, fazer essa exploração de ambiente. Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar envolvendo esse contexto da robótica também. E no Seja o YouTuber não é só os vídeos que eles estão acostumados, a gente fala, vamos falar hoje sobre isso. Não, a gente pode trabalhar a robótica. Por que não criar um canal YouTuber de robótica? Né? Então, trabalhar com o aluno ao longo do curso, a gente vai trabalhar o aluno, a postura, a dicção desse aluno, então isso já vai auxiliar não só na comunicação diária dele, como posteriormente lá no ensino médio, no ensino superior, numa apresentação de trabalho, né, numa entrevista de emprego, então tudo isso é válido, né, e aí a vantagem também desse curso é que nas gravações do aluno, ele vai trabalhar uma linguagem mais literal. Então, muitas vezes, pelo fato de ser professor da nossa formação, a gente acaba falando alguns conceitos que o aluno não tem conhecimento. E quando a gente explica, né, esses conceitos, o significado das coisas, eles incorporam, aprendem e repassam numa linguagem de fácil acesso. Né? Então, essa organização, a apresentação, então pode ser trabalhado nos próprios videoaulas que vocês fazem ao longo do curso, trabalhar o teste, a demonstração dos projetos desenvolvidos, dar essa visibilidade do projeto. Então, muitas vezes a escola não tem um espaço, ou então os alunos querem mostrar aquele trabalho, então o curso ele é voltado para isso. A gente pode usar tudo isso que é trabalhado em conjunto
com outra modalidade de curso, que já foi trabalhado na escola ou que esteja sendo trabalhada, e usar isso para mostrar mesmo, para expandir essa cultura maker que já existe há tanto tempo e, ao meu ver, tem muita pouca gente, tem que ter muito mais gente trabalhando, incentivando e botando essa criatividade para fora, né? Então é isso. Deixa eu só fechar aqui o computador e entrar no celular. Beleza? Beleza. Se entra ali, eu abro, tá bom? Tá bom. Bom, galera, se vocês tiverem alguma interação aí, algum comentário que vocês queiram fazer no chat, deu para ver aí muita coisa legal, a Michelle já volta. O que aconteceu? O computador dela não estava compartilhando a tela de vídeo, por isso que tinham duas, ela vai entrar agora com a do celular, e eu coloco ela de volta aqui para estar conversando com vocês. Vamos ver. Enquanto a Michelle entra de volta, pessoal, eu vou mandar um link de formulário, beleza? De uma avaliação. Eu mandei aqui no chat agora. Se vocês puderem acessar, pode ser até agora, enquanto a webinar vai acontecendo, a gente vai conversando com ela, para estar avaliando, para a gente ver que esses momentos que a gente está compartilhando com vocês, eles estão sendo ricos, as escolas estão aproveitando, está sendo bacana aí de estar comentando sobre esses diversos conteúdos. Então, se puderem avaliar lá, inclusive tem um espaço para comentário, que vocês podem pedir a apresentação da Michelle, esse vídeo posteriormente, eu deixo ali registrado, assim que estiver no YouTube, eu compartilho o link imediatamente com vocês, tá bom? E vamos ver, Michelle vai estar entrando. Aqui, ó. Ah, beleza, Michelle está com outro aqui, ó. Fátima, beleza. Vamos ver se vai dar certo o vídeo dela. Aí, Michelle. Não deu, o meu parece que eu não posso reingressar pelo celular. Aí eu tô com a minha mãe. Vai isso aí mesmo. O nome da sua mãe é Fátima? Isso. Legal, bacana. A minha maker em casa. Também, formadora, né? De É professores. melhor exemplo, né? Minha convidada. Oi, mãe. Não, ela que me auxilia com um monte de coisa também, quando o Willy não pode com algumas coisas, e é na parte mais de didática, e eu já nem atrapalho vocês, eu atrapalho a minha mãe. Bacana, legal isso. Michelle, muito legal que você compartilhou aí com a gente. Só 30 anos na educação superior. Olha só, parabéns, bacana. Michelle, muito legal a tua apresentação que você preparou, você deu um exemplo aí muito legal, tenho certeza que para muitos professores que estão acompanhando aqui hoje, foi uma base para tá entendendo como que vão aplicar a robótica agora em 2020, né? Porque quando você tem essa quantidade de equipamentos, toda essa tecnologia, às vezes a gente só pensa, como será que eu vou colocar isso no ensino, né? E você deixou bem claro aí que tem essa interdisciplinaridade, que de fato você consegue relacionar com todo o contexto do aluno, não só com a robótica, mas com a programação também, né? Além de várias outras áreas, elas estão muito bem conectadas. Galera, comentários estão abertos aqui no chat, inclusive avaliação para estar passando ali depois. Jéssica, algum comentário pontual que você queira fazer? Eu fiquei muito feliz com a apresentação, Michelle, muito feliz mesmo, porque quando a gente monta a plataforma ali do Você Maker, a gente espera que os professores tenham essa motivação, assim, entendam de fato a plataforma, e você colocar que tem utilizado os materiais de apoio, que tem ido além, né? E é isso mesmo que a gente deseja, assim, que os professores se sintam tão motivados quanto os alunos a buscar, ir além, a utilizar toda a plataforma, todos os materiais de apoio, mas mais do que isso, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz, assim, o projeto está muito lindo. Com certeza vocês estão de parabéns aí. Em 2020 vai ficar melhor, né? A gente tem muita novidade no VC Maker, coisa que nem a Michelle sabe ainda, na verdade. É verdade. Sabe? Vou perguntar em off. Tem muito curso novo, tem do IDU, tem do EB3, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, acho que dia 5 está marcado o webinar das novidades do VC Maker, então quem tá aqui junto... Estou inscrita lá, quem não se inscreveu, se inscreve. Se inscreve, que tem muita coisa legal para estar mostrando para vocês. Uma coisa que eu achei legal, e até quero que a Michelle fale um pouco mais sobre isso, essa ideia das aulas. O VC Maker, a maioria dos cursos é dividido em 2 módulos, certo? Cada módulo tem 16 aulas, só que assim, isso não limita vocês, professores, de forma alguma. Vocês podem seguir as 16 aulas, mas os kits estão ali
a criatividade está ali com vocês, o Google está ali também, né? Então, muita coisa. A gente está também ali no WhatsApp interagindo com vocês para trocar ideias. A Michelle faz isso muito com a gente, está muito legal, é muito gratificante para a gente. Mas eu queria que você desse um pouco desse feedback para as instituições, né? Para eles não ficarem presos só às aulas, exatamente, né? Porque ali pode ser um gancho para fazer muito mais coisa, né, Michelle? Sim, como eu coloquei anteriormente, né? Algumas aulas eu mesmo saltava. Então, quando a gente trabalhava, vou pegar lá a parte de construção, né? Tem a parte de terremotos e da ponte do meu primeiro robô, do IDU. Então, às vezes, uma aula daquele curso, ela está correlacionada a 5, 6 aulas que estarão posteriormente. Então, por isso que eu falei a questão da preparação. É importante, antes do início das aulas, você já fez a sua inscrição, já tem acesso ao link lá do curso, olhar aula por aula, conhecer, saber o que vai ser trabalhado e também aprimorar o seu planejamento. Porque se eu sei que a aula 1, ela está correlacionada com a 6 e com a 12, eu posso montar uma coisa só, uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era dividir os grupos. Então, quando eu trabalhava esses mini cursos, né, do meu primeiro robô e do Inventores, os grupos eu dividi em 3, que eu acho mais fácil de trabalhar, e eles revezavam entre si, né, quem faria qual parte das atividades. E aí, naquela aula, se tinha 3 aulas distintas que se relacionavam, cada um dos grupos montava um robô. E aí cada um dos grupos pesquisava sobre aquilo, cada um dos grupos desenvolvia aquela programação pré-pronta e aprimorava essa programação. E aí a gente fazia como se fossem pequenos seminários. Então ele apresentava o robô, falavam quais foram as dificuldades, o que a gente modificou, o que está lá que a gente não colocou, que a gente achou que não era viável colocar, na programação, o que mudou. Então era um grupo ensinando o outro. E na hora de fazer os to-dos, cada um daqueles grupos auxiliava o outro também. Né? E aí a gente fechava essa parte do contexto material. Então é muito importante. E muitas vezes, somente ali na parte do material, o aluno ainda tinha dúvida. Né? Então, um exemplo do macaco. Né? Então, fala sobre como construir. E lá no IDU, as perguntas, umas coisas que ele fala, professor, mas não tem nada a ver com o robô. Como não? Tem, porque é para pesquisar, né? Onde que eu tenho, quais os lugares da África que tem, quais os tipos de espécies. Então, aí entra aquela questão da interdisciplinaridade, porque eu estou montando aquilo por montar, né? Então, até eu brinco com eles. Eu falei, gente, o curso, de robótica, assim, professor, o curso é caro. Depende, né? É aquela questão conceitual novamente. O que é caro? Se eu pegar um creme de cabelo, eu comprei um creme de tratamento do cabelo, mas eu não uso. É caro? É dinheiro jogado fora. Eu uso. O Willi já fez assim. Cabelo praticado, dá resultado, negócio, né? Exato. Então, a gente precisa pegar todos os pontos. O gasto, o material, o tempo. E é o que eu falei para eles. O tempo que vocês estão aqui na aula, claro que eu queria que fosse mais. Aulas a gente sempre queria, né? Mas pelas logísticas, mas assim, aquele tempo, você fazer valer aquele tempo, não ficar conversando, não ficar atrapalhando o colega na outra mesa, focar no que está fazendo, pesquisar, aproveitar ao máximo, que muitos falam assim, professora, hoje é aula livre, eu queria aproveitar para adiantar os to-dos que eu estou atrasado, ou porque faltou que estava doente, ou teve algum consulta, ou não tem computador em casa e não conseguiu atualizar em casa. Eu deixo. Né? E é legal que no início eu auxiliava, e hoje já os outros, o professor, ele pode fazer junto comigo e a gente ajudando. Então, eles isso aí a gente fez, era isso, mas você não coloca isso porque isso é errado e tal. Então, eles já vão, né, se ajudando. Então, isso é uma coisa que eu achei, assim, o mais incrível, né, do curso de robótica, que eu trabalhei até quando foi a entrega dos certificados, a gente imprimiu, chamou os pais. Foi uma coisa, assim, muito emocionante para mim até. A gente está trabalhando com a formação de pessoas, né, é o futuro nosso. Então, assim... O ser maker é se emocionar também. A gente vê a evolução daquele aluno, vê que ele começou com uma dificuldade em digitação, né? E você conseguiu fazer ele trabalhar, você conseguiu fazer ele se desenvolver, né? Tem alunos meus, por exemplo, que o irmão trabalha com astronomia, o outro faz mecânica, o outro faz mecatrônica, o pai é professor, então assim... eles trazem muito da história deles também, né, da curiosidade, do que eles veem, então assim, os valores, e eu dei muita sorte, né, que as turmas que eu peguei esse semestre, espero que o próximo também, são crianças muito humanas,
né? Então, elas trazem muito vivo esses valores da família, de ajudar, de reconhecer a capacidade do outro, que ele faz melhor do que eu, né? Então, eles não tinham essa de brigar, de não, eu vou fazer porque eu quero. Não, eu vou fazer porque eu quero, mas eu sei que o outro faz melhor, então ele pode, né, trabalhar essa questão colaborativa, trabalhar esses conceitos, né, e aprender com o outro também. Então, essa capacidade de enxergar, até nós como professores, que nós estamos aprendendo ali na sala com aqueles alunos também, é muito gratificante, né? Então, eu fico extremamente feliz de estar aqui hoje, podendo falar sobre isso, de poder trabalhar com essas crianças e ver que a gente tem, né, futuros cidadãos aí, profissionais, quem sabe professores, que com certeza serão competentes pelo simples fato dos valores que eles agregam, né? Ah, nossa, perfeito, Michelle. Eu acho que você falou aí uma coisa que até deixou muito emocionado aqui. É muito legal ter esses cases, está passando para as escolas também. Galera, Cultura Maker é algo aí que a Michelle falou, existe há muito tempo e a gente tem que se inserir nisso porque o fazer, o criar, o montar, tudo isso é o que traz sentido para esses alunos, né? É significativo para eles. E é algo que realmente o trabalho que você está fazendo, Michelle, certamente vai ser muito significativo na formação desses alunos como indivíduos, como humanos, né? Como pessoas que vão à frente e vão se tornar pessoas que vão crescer maravilhosamente nas profissões que eles forem escolher nos próximos anos e tudo mais. Isso é muito bacana. Galera, a gente já vai quase finalizar, tem 8 minutos ainda, mas eu ressalto aqui o formulário, tá? Vou até passar o link de volta. A gente pode... Tem escolas aqui que não tem o VC Maker, então a gente pode estar abrindo um demonstrativo para vocês estarem conhecendo a plataforma, saber como que é organizado, tirar um pouco da curiosidade e quem sabe estar levando a Cultura Maker dessa forma para as escolas. A Michelle também, antes que o tempo acabe, queria ressaltar uma coisa muito legal que ela falou, e até foi legal que ela tinha falado comigo no ano passado também. E olha só, Michelle, o professor Mauro falou, parabéns pelo trabalho, Michelle, muito bom. Ele mandou aqui nos comentários. Uma coisa que eu achei legal que você havia falado sobre essa questão dos alunos de diferentes idades interagirem, né? Uns estão lidando com o IDU, outros estão com o EV3, mas em alguns momentos as escolas podem fazer essa interação. Quem sabe fazer um evento no colégio em que juntam os kits, faz alguma coisa contextualizada, né? Algum evento, alguma atividade junto. Às vezes o aluno que está no IDU pode fazer uma atividade do EV3, quem está no EV3 pode fazer do IDU, que ainda que tenha o público-alvo, o IDU é muito legal. A gente que é adulto, meu Deus, adora isso, né? Lá no colégio, os alunos do Inventores, que trabalham com Ministério, falam, professora, a gente não vai ter nenhuma aula livre com aquele kit, ele é tão mais bonito, mais legal. Então, assim, lá no Colégio CAD a gente tem um projeto, todo primeiro semestre fazer a feira da robótica, né, para apresentar os trabalhos que os alunos estão desenvolvendo e futuramente trabalhar a parte de competições, que é o outro curso do VC Maker, competição de robôs, né, e que a gente também está vendo para estar trazendo, para aprimorar mais esses conceitos para os alunos. E no segundo semestre, né, que a gente trabalha a Feira do Conhecimento, então a gente trabalha também levando, né, essa exposição aberta para os pais, para a comunidade, quem queira conhecer um pouco mais o trabalho dos alunos. E é legal que não fica exclusivo os alunos daquele curso com o que foi montado deles. Então, cada período de hora, né, dos eventos, um grupo de aluno misturado, tanto do EDU quanto do Mindstorm, eles ficam ali explicando sobre todos. Então, quando a gente monta a sala, quem não tem conhecimento do outro curso, a gente agrega, né, senta todo mundo junto, isso aqui a gente desenvolveu assim, para poder até estar ali, se alguém tiver alguma dúvida tal, e eles mesmos conhecerem. Então, dá para, nessa aluno especial também, né, que eu até gostei de falar dele, que foi o Enzo, ele, para a feira, ele não quis desenvolver o robô, ele quis criar. Então, ele criou um mini golf, utilizando o Mindstorms e o kit do IDU, que é para deixar, então ele montou toda a estrutura, usou parte também dos blocos do Pensando Matemática, então ele fez tudo em uma coisa que foi participativa, né, que os pais, o pessoal que ia visitar a sala podia mexer, podia movimentar, que a gente ficou preocupado, né, de mexer com os robôs, é uma coisa delicada, então quem não sabe pode estragar, então ele montou algo que podia ser manipulado ali sem, né, essa possibilidade de estragar ou danificar alguma coisa. Então, o pessoal gostou muito, né? Então, tem várias coisas que é legal, assim, trabalhar, pegar, eventualmente, se não tem como filmar ou postar na página da escola,
abrir na parte externa dos corredores da escola para as outras turmas verem também o que está sendo desenvolvido. Não precisa sempre fazer um evento voltado para, né, para fora da escola. Dentro da própria escola também, para instigar os outros alunos a conhecerem um pouco mais, é interessante também. Isso aí. Bom, galera, a gente já pode ir encerrando, então. Michele, a gente agradece muito pela sua participação aqui hoje. Foi uma webinar muito significativa para a gente, tá? Dessas conversas que a gente convida os professores, é muito legal ter esse retorno, porque não fica algo só interno entre a escola e a empresa, mas poder compartilhar com as outras escolas que estão aí, porque educação é isso, né? É compartilhar conhecimento e fazer com que todos os alunos, todos os estudantes aí de todo o território nacional consigam crescer, desenvolver, escola pública, privada, instituições de cursos, enfim, todo mundo com o único propósito, que é tornar esses jovens aí pessoas grandes no futuro, né? Quer dar uma última palavra aí com a gente? Só quero agradecer mesmo por ter essa oportunidade, né, de ser formadora e poder fazer parte, né, do crescimento desses alunos. É isso aí. E aí, assim, não só para o pessoal do VC Maker, o pessoal teve gente que você falou quando eu saí, né, que ele pediu o link lá do vídeo da escola, eu vou estar passando depois para o William, ele vai disponibilizar também. Pode estar disponibilizando o meu contato também, caso alguém tenha alguma curiosidade, queira compartilhar ou tirar alguma dúvida, eu estou aí à disposição, né, e é isso. Muito obrigada. Gente, para quem está no grupo do VC Maker, tá, os professores, a Michele está lá no grupo também, então interajam, conversam, tá? Lá é o lugar de trocar ideias, tirar dúvidas, pode passar isso que a gente vai estar sempre ajudando. Beleza? Bom, então a gente se despede aqui. Valeu, Michele, por participar, conta com a gente sempre, tá? E é isso aí, pessoal, a gente vai conversando. Até segunda-feira que tem mais webinar, na semana que vem, até dia 14, todo dia vai ter alguma coisa esperando vocês aí, de conteúdos muito bacanas, beleza? Então, tchau, tchau, isso aí, né? Tchau. Tchau!